O Impairment Test ele veio para o Brasil em função da adoção do FRS também. Então não é algo que existia anteriormente. Dentro do Impairment Test, o que é a prerrogativa principal dele? Ele visa mostrar para o mercado, para os acionistas, para qualquer usuário das demonstrações financeiras, que aquilo que foi investido na empresa possui uma recuperabilidade. Pode ser feito pela própria cliente ou pode ser feito por uma empresa independente. Uma empresa independente, o olhar de fora, consegue trazer outras informações além daquilo. E o Impairment Test, ele é um olhar sobre todos os ativos da empresa. Aqui na Fersen, a gente costuma atuar em 3 principais grupos de ativos. Um deles é o Impairment Test do ágio, que ele acontece quando a empresa já fez o PPA e contabilizou o ágio, então no ano subsequente ele precisa automaticamente fazer o teste de recuperabilidade. Outro é sobre o ativo imobilizado, que foi os primeiros FRS que foram feitos. E hoje existe uma outra utilidade do Impairment Test que vem em conjunto com o trabalho de vida útil específico para um setor, que seria o setor de tecnologia. Ou seja, empresas, principalmente fintechs, têm chamado a Fersen para avaliar a vida útil do software e a recuperabilidade do software. A mesma coisa acontece com o imobilizado. A recuperabilidade do imobilizado, assim como do ágil também. Só que são soluções que ela tem um momento específico para ser feita. De forma normativa, ele diz que você tem que fazer no mínimo uma vez por ano. Essa uma vez por ano, geralmente ela é feita no final do exercício, porque todos os movimentos do ano você já acabou absorvendo. Não precisa ser com o balanço encerrado, mas é no 4º trimestre que é feito esse tipo de trabalho. Então o Impairment Test é isso, uma solução, uma análise simples, independente, via fluxo de caixa, na maioria das vezes, principalmente do ágil e de software, é unicamente para o fluxo de caixa, e o do imobilizado tem 2 formas de fazer, pelo fluxo de caixa, que é o valor em uso, ou por avaliação patrimonial, ou seja, valor ativo por ativo, e daí é o nosso time de engenharia que faz. Aí acaba saindo um pouquinho dessa área de tese M&A. Essa área de tese M&A, ela acaba atuando em qualquer segmento de mercado. Diferente das nossas outras áreas, das nossas outras verticais, que elas necessitam de um volume de ativo, né, para ter ali a aquisição desses produtos, desses serviços aqui na Fersen. Tese M&A, eu não preciso ter ativo imobilizado dentro da empresa para eu discorrer uma análise sobre ele. Se eu for fazer um Impairment Test do imobilizado, obviamente tem que ter ativos lá dentro. Mas quando a gente faz, por exemplo, de software, às vezes não existe ativo, a não ser o software dentro da empresa. Ou seja, ativo fixo não tem, geralmente são contratadas empresas que desenvolvem aquele produto para esse nosso cliente, e lá dentro existe apenas o software. E pessoas, enfim, toda a atividade operacional dela. Mas essa área, eu acho que é a única área aqui da Fersen que ela não precisa de ativo fixo para poder desenvolver algum serviço dentro dos clientes. O Brasil ele é um pouquinho tardio em algumas análises. O Impairment Test ele é utilizado aqui no Brasil mais como uma obrigação. E na verdade ele traz uma informação riquíssima. E não é apenas para você ter um registro de que foi feita essa análise, que tem uma obrigação legal e tudo mais. O que se extrai do Impairment Test ele é muito mais profundo. Eu consigo visualizar dentro deste laudo, por exemplo, em quanto tempo mantidas aquelas performances de utilização dos ativos, em quanto tempo eu ainda vou utilizar esse meu parque fabril, por exemplo, sem grandes investimentos. Eu consigo analisar e retornar para a direção, para sócios, para o mercado, para quem for, que eu investi nesses ativos, nesse bem, nesse parque fabril, e em tanto tempo eu vou oferir retorno sobre ele. Eu vou conseguir recuperar o valor que eu investi. Então o Impairment Test ele é muito mais profundo. Embora aqui no Brasil ele seja visto como algo mais como uma obrigação, ninguém gosta muito de fazer, faz porque tem uma obrigação legal de ser feito, mas ele traz uma informação muito rica. Então eu acho que falta mais uma questão de evolução cultural mesmo, da gestão de negócios. Eu acho que pode melhorar muito e aproveitar muito melhor as análises que o Impairment Test traz. Dentro do valor em uso, existe uma visão no centro do país que o Impairment Test ele é feito unicamente pelo valor de venda. A Fersen, eu acredito, tenha sido a pioneira em utilizar fluxo de caixa descontado, que pelos padrões do CPC 01, do Impairment Test, ele trata como valor em uso, a utilizar desta modelagem para
enfim, fazer o teste efetivamente dos ativos da empresa. Por que disso? Você adquire ativos, investe dentro do teu negócio unicamente para gerar resultados sobre ele. Não é para vender esse ativo, é para utilizar ele e gerar caixa. A melhor análise que se faz de impairment test é pelo valor em uso. É para isso que o ativo imobilizado está lá. Não é para ser vendido. É para gerar caixa, gerar resultado, manter a atividade operacional da empresa e constantemente ser reinvestido para que a empresa possa perpetuar. Ou seja, a análise pelo valor de venda é em última instância. Se por alguma oscilação de mercado aconteceu alguma crise e a empresa não está gerando resultado naquele período, tem um segundo elemento que é o valor de venda. Ou seja, se tudo der errado, vendendo o ativo assim mesmo recupera. Mas o objetivo principal de uma empresa não é vender ativos, na maioria dos casos, salvo se ela for uma comercializadora de ativos. O objetivo principal é investir no seu parque fabril, gerar caixa e manter a atividade e crescendo, gerando novos negócios, novas atividades, empregando as pessoas e perpetuando o negócio.